formação do eu, ele está falando, né? Para Freud é muito claro isso, e o Lacan também acompanha, ele diz assim, o eu começa com uma identificação minha comigo mesmo. Eu sei de mim, porque eu sei que eu tenho um corpo, né? Então ele fala do estádio do espelho, exatamente é o momento onde se forma o narcisismo. Narcisismo é a consciência de si mesmo. Ele diz assim, isto é um privilégio, até onde sabemos, do humano. Talvez outros animais tenham também, mas a gente não tem certeza, né? Parece que os gorilas têm, porque eles se olham no espelho e se reconhecem, né? A maioria dos animais, você põe o espelho, ele briga com o espelho. É um outro gato, então não tem consciência de si mesmo. Não formou este eu auto-referenciado. Assim, né? Esse talvez seja um privilégio. Só que as coisas só começam com isso. Depois avançam para o mundo. Então aí é como é que eu e o mundo vamos nos relacionar. Então ele fala, este eu é compreendido como se ele também fosse um objeto que transaciona dialeticamente. Dialética é sempre essa coisa da conversa. O eu e o mundo tem essa coisa. Temos consciência disso, inclusive porque dizemos assim, eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu sou psicanalista, eu e meu gato estamos aqui. Então eu tenho consciência de mim, tenho consciência do outro, tenho consciência do mundo. Então ele fala assim, isso constitui o eu, sem dúvida nenhuma. Agora, não é esse campo que nós trabalhamos. Então o eu nos interessa como um referencial. Aí ele fala, isso nos basta. Ele fecha por isso que corrigiu, não basta, porque se não basta, teria mais coisas. Não, isto basta. Para compreender este eu, isto basta. Agora, para compreender o inconsciente, a história é outra. Alguma coisa que o inconsciente faz com a consciência. Ele está falando desta relação dialética. No exemplo das máquinas, ele diríamos assim, que uma máquina estaria copiando a outra por semelhança. Fascinação do inconsciente pelo eu. Porque ele diz assim, o mundo das imagens, ele vai dizer que sim, existe uma fascinação pelas imagens. Então seria este eu que, de certa forma, domina, né? Duas máquinas hipotéticas precisariam ter para simular o que acontece com o humano. Porque, diferentemente das máquinas, o humano tem um outro humano que é completo para desenvolvê-lo. As máquinas em si, ou pelo menos no estágio em que elas estão ali, elas não têm uma como falar para outra, né? E desenvolver esse sistema simbólico. Elas, no máximo, vão ter uma coisa imaginária, que seria uma célula fotoelétrica. No outro capítulo ele vai falar até o nome do cara que estava fazendo essas máquinas, tá? E eu fui ver, encontrei um vídeo, inclusive, que aparece a tartaruguinha, que é uma máquina muito primitiva que vai atrás de uma luz. Primeiros estudos, ele fala dos sábios, né? Os sábios para ele aí era o pessoal que estava estudando cibernética. As primeiras máquinas autônomas, desenvolvendo computadores, fazendo trabalho direto na cibernética. Então ele fala, talvez essas máquinas possam chegar a um ponto onde uma vai treinar a outra. Nesse momento, isso é incipiente, não existe. Mas no campo humano, isso existe. Pensando que um bebê é uma máquina, que acabou de nascer ali, que tem funciona, né? Ela tem a capacidade de ser treinada por uma outra. A mãe vem para treinar esse bebê, para cuidar, para falar com ele. Então, para passar o quê? Para passar este conteúdo que ela não tem. Daí nós temos uma constituição de alguma coisa nova, que ele chama de eu e de inconsciente, ou de imaginário e simbólico. E aí ele usa as metáforas lá do cego, né, e do aleijado, e a metáfora do sapo, da serpente e do pássaro, dizendo assim, para que este processo aconteça, deve haver uma fascinação. A criança só vai aprender da mãe se ela se fascinar pela mãe. Se ela entender que ali naquela mãe tem alguma coisa que é importante para ela. Por exemplo, no autismo a gente sabe que essa é uma das coisas que falha. A criança não faz a conexão completa com a mãe, por exemplo, e ela não desenvolve a linguagem, por exemplo. Ou com ninguém. A partir da mãe acaba não desenvolvendo. Mas veja, tem alguém que dá esse começo. E o que é que o Lacan está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, se tem alguém que vem e dá esse começo, como é que esse começo acontece? Porque depois que está pronto, é difícil você olhar e dizer assim, isso começou desse jeito, desse jeito, desse jeito.
jeito. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu outra coisa. Ele tá sempre desmontando a máquina. Será que a gente consegue ensaiar alguma coisa, né, que é parecida com o que acontece lá no começo? Como se fosse uma máquina? Uma máquina sendo treinada por uma outra máquina? É uma hipótese que daqui a pouco ele vai trazer. Ele vai dizer assim, se nós conseguirmos fazer alguma coisa parecida com isso, nós estamos muito mais próximos de entender como é que esse sistema é construído. Lévi-Strauss trouxe para nós as estruturas. E ele diz assim, isso já é uma indicação de uma coisa que é possível que aconteça. Há um sistema que vai se estruturando, vai montando pedaços, montando, né, componentes que se interrelacionam através de regras. É bem complexo, tá, gente? Mas é disso que ele está falando aqui, porque é isso que ele vai apresentar daí para frente. Como é que esse sistema desta montagem de regras, né, que ele chama de sistema das trocas, como é que nós trocamos objetos, como é que nós trocamos mulheres, como é que nós trocamos, né, valores. Ele fala, é disso que o Lévi-Strauss está falando quando ele fala das estruturas elementares. Se há um sistema de trocas, há um sistema de estrutura com regras, que rege essas trocas. Ele fala, e isso está lá no inconsciente. Mas como é que isso tudo começa, né? E como é que este inconsciente dá suporte para esta consciência? O que é que está entrando, vamos dizer assim, nessa máquina que acabou de aparecer no mundo, que vai dar essa constituição? Ele fala, hoje as máquinas não podem fazer isso. Não tem uma máquina que vai lá e instrui a outra. Talvez no futuro isso exista. Máquinas que geram máquinas, né? No futuro, o filme mostra claramente que as máquinas tomam conta do mundo. Se nós somos máquinas, ou nós podemos pensar, né, num sistema de máquinas, como é que isso acontece com a gente? Onde é que isso começa? Como é que isso se desenvolve? Quais são as estruturas que dão base para isso? Se nós conseguirmos explorar, né, como isso acontece com a gente, nós vamos ter uma boa guia para poder pegar um adulto, por exemplo, que está sofrendo e dar uma desmontada no cara e ver se a gente consegue chegar lá nos componentes básicos. Que é onde alguma coisa pode estar mal ajustada, mal colocada. E ele diz assim, isso Freud trouxe para nós, não é novidade. Só que ele não explorou tanto quanto nós temos agora a possibilidade de explorar. Porque nós temos estudos da cibernética, nós temos, né, a linguística que se desenvolveu muito, a linguística estruturalista, né, que é essa linguística que ele está usando, do Lévi-Strauss. Então, como é que isso apoia para nós para que a gente vá em frente? E aí tem um termo aqui bastante interessante que dá muito pano para manga, que ele vai falar: poderia pensar que reencontramos aqui essa forma essencial da mensagem humana, que faz com que se receba a sua própria mensagem do outro sob forma invertida. Tá? É uma frase que está no final da página, uma página ou duas antes do fim, deixa eu ver. Não, na página anterior ao final do texto. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, não acredite em nada disto, né? Isto é tudo puramente mítico. Depois ele volta atrás, e esta é uma das afirmações onde ele vai trabalhar muito, porque ele vai dizer, sim, de fato, é mítico, mas existe. Quando eu estou me comunicando com uma outra pessoa, o que eu estou transmitindo para essa pessoa volta para mim de uma maneira inversa. Por que volta para mim de uma maneira inversa? Porque para constituir uma frase que você possa entender, eu tive que fazer uma montagem invertida. É jogo tudo. Senão você não ia me entender. Eu penso no que eu vou falar, mas eu faço uma espécie de eu tenho o objetivo do que eu quero transmitir. Só que para transmitir esse objetivo, eu inverto o sentido. Eu sou obrigado a inverter o sentido porque você vai fazer uma desmontagem desse sentido. Quando eu monto uma frase e ela chega para você, você lê ela até o fim
e depois interpreta de trás para frente. Não está no nosso controle do dia a dia. Sim. Quando eu monto a comunicação, num sentido que você possa desmontar e compreender. Portanto, você me devolve a sua compreensão invertida. Depois ele vai basear toda uma teoria do significante em cima disso. Que ele vai dizer assim, quando você está encadeando significantes, o que você está fazendo é trabalhando exatamente com o sujeito do inconsciente entre um significante e outro. Na hora que você está fazendo essa montagem, você está pensando de uma forma invertida em relação a quem vai ter que desmontar isso.